Você já ouviu falar sobre endometriose? No Brasil, cerca de 74% das mulheres desconhecem os sintomas da doença. Segundo a Anvisa, a endometriose acomete até 10% da população com aparelho reprodutor feminino. Em 2019, 11.790 pessoas foram internadas em decorrência da endometriose no Brasil. De acordo com o médico Marco Aurélio Pinho de Oliveira, chefe do ambulatório do Hospital Pedro Ernesto da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, um levantamento de dados concluiu que há cerca de 6,5 milhões de casos da doença no Brasil. Eu me chamo Rafaela Jossi, eu sou portadora de endometriose profunda e sofro há 19 anos com endometriose. O primeiro contato que eu tive com o ginecologista foi de fazer um tratamento anti-inflamatório. Então, desde o meu segundo mês, assim, de menstruação, eu já tomava alta analgesia e fazia uso de anti-inflamatório, que era o piroxicam. E eu lembro que com um ano, depois de, assim, mesmo tomando a medicação, não conter as cólicas, eu comecei a desmaiar e eu só tinha 16 anos. E esses desmaios eram mensais, sempre nos primeiros dias da menstruação. E eu comecei a fazer o tratamento anti-inflamatório 5 dias antes de vir a menstruação. E ficou muito complicado porque eu não tinha um ciclo menstrual coerente. Então, às vezes, eu tinha que estar sempre com a medicação na bolsa e tomava os 5 dias antes, aí vinha e tomava 5 dias após. E eu fiquei fazendo isso durante muito tempo, fazia ultrassom. E com uns 2 anos que eu já estava nessa situação delicada, começaram a formar cistos nos ovários. Então, o médico começou a dizer que eu tinha ovário policístico e tinha dismenorreia secundária, que é quando você tem alta intensidade de cólicas no período menstrual. E eu me lembro que, assim, foi muito difícil na universidade eu passar mal, então eu era penalizada quando eu faltava às provas. Eu me lembro que alguns professores colocavam minha prova oral ou com mais questões, porque eu fazia reposição, eles não entendiam. De uma turma de mais de 40 alunos, eu ser a única que no período menstrual faltava, e eu não faltava um dia, eu faltava a semana inteira ou 10 dias do mês. E eu comecei a sentir dor fora do período menstrual, e todo mês eu estava lá no pronto-socorro, estava no ginecologista, então eu me cuidava. Então eu comecei a ter plano de saúde e monitorava. Chegou a notícia que eu nunca seria mãe e eu engravidei. Eu engravidei aos 21 anos de idade e a minha gravidez foi muito complicada, porque o meu primeiro mês eu fiquei praticamente de cama. Eu descobri que estava grávida com 10 dias e eu tinha muita dor. Eram gêmeos, 2 embriões, e um eu perdi. E foi quando veio o diagnóstico que eu tinha endometriose, né, pelos sintomas, e adenomiose. Eu tive mais ou menos uns 7 anos desses picos, e muda a medicação, e toma alta analgesia, e toma chá, e faz homeopatia. E eu lembro que teve um dia que eu passei mal, muito mal, trabalhando, desmaiei, e nos exames de urgência diagnosticaram que eu estava com hemorragia interna no útero. Então, foi minha segunda cirurgia. Foi em 2016 que eu tive que fazer uma esterectomia de urgência. E eu só vim ter essa percepção do quanto estava afetando minha vida quando eu tive que remover o útero. Então, minha segunda cirurgia foi uma esterectomia total. E meu noivo acabou rompendo o relacionamento comigo, porque o sonho dele era ser pai, mas era minha vida que estava em jogo.
E com um ano depois, assim, da cirurgia, eu estava trabalhando, passei mal. Para mim, eu estava cheia de gases, né? Tanto que minha queixa no pronto-socorro, eu pensei que eu estava tendo uma crise de apêndice ou era alguma coisa que eu estava com muito gases. E foi quando eu descobri que eu tinha um endometrioma no ovário direito e que desse endometrioma, um cisto hemorrágico, a cápsula tinha rompido e eu estava com a hemorragia interna muito forte. E dessa hemorragia, como eu não tinha mais o útero, não tinha como sair o sangue pela cavidade da vagina. Então, o próprio intestino absorve, né? E teve uma proliferação muito grande de bactérias, porque tinha alimento para elas. E por isso que eu estava com os gases. Então, foi a minha terceira cirurgia, novamente de urgência. E mesmo os médicos sabendo que eu já era portadora de endometriose, já tinha sido cirurgiada 2 vezes, eles fizeram a cirurgia aberta e eu tive uma complicação pós-cirurgia. Logo quando saí do centro cirúrgico, eu não sentia minha coxa direita. E com o passar dos dias no hospital, né, eu não conseguia colocar o pé no chão. E eles disseram que tinha tirado não precisou tirar o ovário direito e que tinha tirado uma cápsula do cisto. E o outro médico disse que tinha tirado o ovário direito. Então, assim, foram 2 cirurgiões, eu já fiquei meia retraída. Como assim? Um disse que tirou e o outro disse que não tirou. Aí meu pai, meu irmão perguntou sobre o ovário esquerdo. E o outro médico foi bem sincero e disse assim, nem vi. E eu não estava andando e tinha dores muito fortes na perna e era uma confusão, porque o plano de saúde todo dia ligava e chamava uma pessoa da família que não ia pagar a diária lá no hospital, que não justificava fazer uma cirurgia para tirar um ovário. E de repente, passar vários dias e eu acabei, ninguém queria justificar o que eu tinha, um médico forçou eu andar e eu explicando a ele que eu não conseguia andar. E era uma dor muito forte na minha perna e eu solicitei que eu só receberia a alta do hospital quando eu soubesse o que eu tinha. E eu fiz uma eletromiografia após 18 dias no hospital e descobri que lesionaram o meu nervo cutâneo femoral lateral direito. Entre esses 18 dias, eu comecei a sentir dores muito fortes no meu rim. E fui fazer uma ultrassom e descobri que eu estava com hidronefrose no rim direito e me falaram que eu não precisava me preocupar porque eu estava tomando muita medicação no hospital. Eu vim para casa de cadeira de roda, sem andar e com muita dor. Então, quando eu retornei para minha outra ginecologista, já que foi uma cirurgia de urgência, aqui minha ginecologista era de João Pessoa, que foi o mesmo que tinha feito a esterectomia. Ele, diante de tudo, fez, não, vamos solicitar uma ressonância para verificar como você está. E na ressonância eu tive a surpresa que realmente o meu ovário não tinha sido removido, que estava lá e que eu tinha endometriose também no meu ureter direito. E que justificava a hidronefrose no rim. Aí eu voltei para o médico com os exames, aí foi quando ele disse, não, agora a gente já tem um especialista em endometriose no nosso convênio e aqui na Paraíba, então eu vou lhe encaminhar para ela tomar uma decisão sobre você, porque já estava bem claro que eu precisava de mais outra cirurgia. Aí eu fui e foi a primeira vez que eu recebi o meu diagnóstico de ser portadora de endometriose profunda. Ou seja, eu vim ter esse diagnóstico após 17 anos de sofrimento. De acordo com uma pesquisa feita pelo GAPEND, Grupo de Apoio às Portadoras de Endometriose e Infertilidade, de 3.000 mulheres entrevistadas, 57,3% delas contaram que precisaram passar por pelo menos 3 médicos até conseguirem o diagnóstico. Dessas mulheres, 38% só descobriram endometriose depois de 5 a 8 anos.
Os diagnósticos costumam ocorrer depois de aproximadamente 10 anos, em que mulheres e homens trans já convivem com a doença, o que dificulta o tratamento e faz com que 60% das pessoas com endometriose apresentem infertilidade. A endometriose é uma doença desencadeada pela presença do endométrio, que é a camada que reveste o útero internamente, fora do seu local habitual. Então, esse endométrio ele vai se implantar fora do útero e, com isso, ele vai desenvolver a doença chamada endometriose. A endometriose, ela existe várias teorias que justificam o seu surgimento. A principal delas é a menstruação retrógrada. Esse endométrio ele volta através das tubas uterinas, cai na pelve e se implanta. Porém, começou a se entender que 90% das pacientes, esse fenômeno chamado de menstruação retrógrada, ele acontece. Porém, 10% apenas, esse endométrio ele se implanta em algum local extrauterino. Então, começou a se entender que apenas a menstruação retrógrada ela não era suficiente para que a gente conseguisse ter o diagnóstico da doença. Fatores imunológicos, genéticos, começaram a também ser associados ao surgimento da patologia e conseguiu-se entender de melhor forma agora como a doença surge. O tratamento da endometriose, por definição, é a excisão dos focos. Nem todas as pacientes precisam que se faça a excisão dos focos de forma cirúrgica. Nessas pacientes, a gente utiliza medidas de suporte clínico, como medicamentos que vão auxiliar nos sintomas da paciente. É importante que se entenda que a definição de tratamento se faz através da excisão. Outras condutas, como medicação, medidas terapêuticas, comportamentais, melhora da alimentação, a orientação sobre exercício físico, sobre alimentação anti-inflamatória, são denominadas medidas de suporte, que elas se complementam e se fazem tão importante quanto a excisão quando ela acontece. Pacientes, então, que não são operadas, são beneficiadas pelo uso de hormônios, por orientação de alimentação, de exercício físico, para que consigam, então, ter qualidade de vida e um resultado positivo em relação à sua doença. Isso nos reflete um mau conhecimento dos profissionais de saúde e um pouco esclarecimento sobre o quanto que a doença fala através das pacientes. Esses 10 anos que a paciente passa dizendo, sentindo, se queixando e sofrendo as consequências da doença, a doença está progredindo. Porque se trata de doença pélvica, crônica e progressiva. Então, as pacientes que passam muitos anos sem diagnóstico, elas estão sofrendo o acometimento e a progressão da doença. E o que é que se faz, então, para que a gente consiga diminuir o tempo de diagnóstico dessa doença no Brasil? Esclarecimento. Campanhas de esclarecimento, que vão desde a população em geral, para se tirar o mito que uma cólica menstrual é normal, que a paciente tem que sentir dor, que ela muitas vezes escuta quando ela casar passa, quando ela tiver filhos passa. Tirar esse pensamento cultural que ainda existe, infelizmente, e mostrar à sociedade, desde as pacientes à família, que cólica menstrual não é normal. E que a paciente que sente dor, que sente uma incapacidade, que tem dor para ter relação sexual intensa, ela deve ser, sim, alertada para uma pesquisa de uma doença. Isso acontece na população, isso deve acontecer no meio médico, nos profissionais de saúde, nos ginecologistas que atendem a população em geral, que fazem a rotina ginecológica, para que consiga se pensar sobre o diagnóstico. Quando a gente consegue conscientizar o suficiente e mostrar que a cólica menstrual nem sempre é normal, a gente vai conseguir ter uma lembrança maior da doença, diagnosticar de forma mais precoce e, com isso, fazer com que a doença devaste menos as pacientes e traga menos consequências com seu diagnóstico precoce e tratamento adequado. Eu precisava de algo que eu conseguisse ajudar as pessoas.
A endometriose, ela atinge 10% da população feminina, em que muitas pacientes demoram anos para que consigam o diagnóstico. Então, eu montei o Instituto Carolina Bandeira. Com ele, eu faço muitas atividades acadêmicas, antes de tudo, com o intuito de diminuir o tempo do diagnóstico para as pacientes e população em geral, formar pessoas, profissionais capacitados que consigam diminuir o sofrimento e o tempo de diagnóstico. E eu faço ações também em população, nas cidades, nas escolas, nas universidades, trabalhos acadêmicos e também atendimento em forma de instituição filantrópica que não tem fins lucrativos. E hoje faz 5 meses que eu estou usando a sonda urinária. Então, por ser portadora de endometriose e ter tido essas lesões nervosas, eu sinto cólicas todos os dias. Voltei a usar morfina a cada 8 horas, quando eu tenho os picos de crise. E é isso. Então, eu criei o Vivendo com Endometriose Profunda, quando eu recebi o diagnóstico, né? No meu estado não tinha centro de referência de endometriose e graças ao meu caso e à ajuda da minha ginecologista, hoje já foi construído e vai ser inaugurado daqui para o final do ano pelo SUS, um centro especializado para portadoras de endometriose, para que elas não precisem, né, se deslocar para outros estados, como eu fiz. E tem o privado também, que todos os convênios, a maioria dos convênios de saúde aceitaram estar vinculados ao Instituto, que é o Instituto Carolina Bandeira. Então, foi o primeiro criado aqui na Paraíba com esse intuito de ajudar as portadoras, né? E nesse momento que eu também ajudo várias mulheres, eu também sou muito criticada, né? Então, assim, é uma faca de dois gumes. Mas, assim, é algo que eu fiz, eu queria ajudar pelo menos uma mulher, e hoje eu ajudo várias, eu faço mais de 1.000 atendimentos mensais. Então, é muitas mulheres, é muito pedido de socorro, é muito pedido de ajuda, e às vezes elas só querem ser ouvidas, elas querem conversar, desabafar com alguém que entenda tudo aquilo que elas estão sentindo. E elas falam muito, que me olham como um espelho de força, de admiração, mas eu também tenho os meus dias difíceis. Eu também tenho os dias que eu não quero falar com ninguém, os dias que eu estou com minhas dúvidas, porque eu sinto dores constantes e isso é horrível. É horrível esse sintoma da endometriose, você sentir dor todo dia, você precisar de morfina. Então, assim, é muito difícil administrar tudo isso. E mesmo eu vendo que durante todas essas décadas, o quanto que hoje tem mais a informação, né? Tem mais o trabalho, né, de conscientização, né? Quando veio ser liberada, né, a semana de conscientização da endometriose, eu estava cirurgiada. Eu até entrei em contato com Maria Helena, que ela nem sabia. E, assim, a primeira lei de data de comemoração, se você for lá ver no finalzinho da lei, foi Maria Helena que estava de frente, né? Que antes era no dia 8, essa comemoração, junto com o Dia da Mulher. Então, ela foi para o dia 13, né? Essa comemoração por conta da endomarcha e juntou com a Semana da Conscientização da Endometriose. E eu fiquei muito feliz, porque como eu acompanhei esse trajeto todo, eu vi que depois da liberação da lei, os médicos se sentiram mais confortáveis de falar, as outras portadoras também foram mais confortáveis de falar, e ali já existia meu blog pessoal. E, infelizmente, o meu caso, né, de endometriose profunda com perca de órgãos chama muita atenção. Então, quando isso tudo explodiu, eu já estava lá relatando minha história, eu já estava lá na minha sexta cirurgia, entendeu? E então, isso foi
amplo, né? Então teve uma maior repercussão, como hoje está tendo, mas eu ainda vejo que muitas portadoras, por conta da questão do preconceito social e da falta de informação, elas não sentem-se seguras de falar que possui a doença. Nas audiências públicas, né, que foram solicitadas, né, para ter o instituto e tudo mais, também foi junto da universidade que eu me doei, tá, para pesquisa e como portadora de voz, né, para a gente conseguir essas políticas públicas no meu estado. Então, de início, o que foi feito, a gente conseguiu a formação. Hoje tem 40 profissionais residentes se especializando em endometriose pela Universidade Federal da Paraíba. E com os médicos que já estão no mercado hoje, né, que já são formados, eu acho que de início fazer uma reciclagem, uma especialização com todos e as áreas, né, que atendem essas portadoras, seja na grade curricular dos novos profissionais, né, de todas as áreas médicas, saber lidar com a endometriose, né? Eu sofri muito com os urologistas por não entenderem, né, que a endometriose poderia ocasionar esse desequilíbrio nos outros sistemas. Então, acho que não é só uma política pública de criação de verba, de ter a cirurgia correta, exames corretos, tudo, porque a base principal são os médicos. Então, se o médico não tem aquele olhar crítico, porque não tem o conhecimento, a gente nunca vai sair dessa questão de ter exames sem diagnóstico, porque se o radiologista não for especialista, ele não vai saber laudar, ele não vai saber identificar, que foi o que aconteceu comigo. E hoje já sabe que os focos de endometriose, né, eles, ao longo do tempo, eles vão se alastrando, né? Não, hoje só tem mais a profilaxia dos sintomas, né? Já tem há 4 anos, já tem a metodologia correta da cirurgia, né? Que é por excisão dos focos. Minha segunda e terceira cirurgia foi por cauterização. Então, é tudo muito novo, né? E eu passei por esses estágios do avanço, né, de tecnologia e de medicina, termo cirúrgico, protocolos de como ser eficaz a cirurgia. Então, acho que hoje, para essas políticas públicas, primeiro a formação desses médicos, que é até o que a gente luta muito nas audiências públicas para cada estado, juntamente à ONG, é essa formação continuada. E quando a gente tem a criação das políticas públicas, vem tudo, né? Vem a questão de ter a medicação. Hoje o Dianogest, ele não é gratuito pelo SUS, né? Então, a gente não tem direito a esse medicamento, a esse hormônio, que controla muito os sintomas da endometriose, principalmente de graus leves e moderados. E muitas portadoras, elas não têm condições de comprar, porque ele varia de R$ 38 a R$ 100, dependendo de cada estado. Então, medicação, liberação de exames, não é? E a cirurgia, porque as filas de espera, a média de cada estado é de 3 a 5 anos. Se você for olhar a estatística de endometriose, 1 a cada 10 mulheres em idade fértil, ela tem endometriose. Então, a gente tem aí mais de 7 milhões de brasileiras, não é? Nem todo caso é cirúrgico, mas é um número bastante grande, né? Assim como a diabetes, né? A doença da diabetes. Mas que a endometriose, ela é muito desconhecida, né? E precisa se igualar, porque portadoras de endometriose profunda como eu, elas possuem sequelas.
E, infelizmente, algumas sequelas, como no sistema nervoso, elas são irreversíveis, né? Então, assim, é muito complicado, porque a gente se sente morrer lentamente. E quando a gente resolve falar da voz, né, a minha voz hoje, não é só para mim, são para várias mulheres, porque eu já não tenho mais como me livrar dessas dores, porque as lesões no sistema nervoso não se regeneram mais. Então, eu sempre vou ter que conviver com a dor. E eu ainda tenho um foco de endometriose. Então, me preocupa bastante, né? Como eu ter uma velhice saudável e como as meninas hoje de 8 anos de idade, 10 anos, que já menstruam, ser diagnosticadas, fazer o tratamento adequado para ter uma melhor qualidade de vida e não chegar a um caso tão crítico como o meu, né? Mas eu creio que futuramente, né, é um trabalho de formiguinha, que essas políticas públicas no Brasil sejam criadas, que os benefícios do INSS também sejam concedidos, né? Eu tenho uma briga imensa com o INSS, né? Eu perdi tantos órgãos, tenho tantas sequelas e a perita chegar para mim e dizer que eu tenho condições de trabalhar. Como se a morfina fosse um comprimido para dor de cabeça que você toma e que você vai estar bem. É isso que as portadoras de endometriose vivem quando elas têm algum nervo, quando elas têm algum órgão afetado. Pode ser do tamanho da cabeça de um alfinete, independe do tamanho da lesão. Ela passar a ter dores crônicas. É uma coisa absurda, não tem medicamento que tire essa dor. A morfina, eu estava tomando 120 miligramas de morfina a cada 4 horas. E eu chorava o dia inteiro. Foi feita a cirurgia. Passei pelo Dr. Midgley. E ele, então, na consulta seguinte da cirurgia, ele me disse... Aliás, ele me chamou. E dentro do consultório, mostrando o relatório, mostrando o resultado da cirurgia, ele dizia, então, para a equipe, a mulher massa. E ele me informou, então, que meu abdômen tinha se tornado um órgão só. Eu tive uma hemorragia muito séria na cirurgia. E que nada mais ninguém podia me tocar, porque não tinha mais o abdômen está congelado, todo retorcido, órgãos fora do lugar, e não tem mais o que ser feito. Pelo respeito que ele teve comigo, apesar de me chamar de mulher massa, que eu tenho nome, eu saí dali, mesmo sabendo que não tinha mais o que fazer. Eu podia morrer no mês seguinte, mas eu sabia que eu tinha sido respeitada porque ele me falou a verdade. Eu disse, não tem mais o que fazer. No entanto, quando eu saí dali, eu encostei na porta do elevador e eu não chorava, eu urrava. Coloquei a cabeça e não importava quem passasse, não importava ninguém. Mais uma vez, eu estava saindo sem uma solução e sabendo que o resultado disso não está na mão do homem ainda. Eu oro todos os dias para que pesquisas sejam feitas abundantemente, porque nós temos mais de 200 milhões de mulheres gritando dores assassinas. Dores assassinas. É cruel essa doença, dita até por especialista, pior que o câncer, que o HIV, porque a pessoa não tem o direito de descansar, o direito de morrer. E continua vivendo. Em 2004,
mesmo eu decidi, eu já estava fazendo um rascunho de um livro, escrevi o livro O Sequestro de uma Vida. E seria o sequestro de milhões de vidas. Mas eu tive uma justificativa ali para não falar sobre as outras mulheres, que até então a gente tinha começado com os grupos. E eu deveria ter posto milhões de vidas, porque é um filme que eu vejo retratado todos os dias. Todos os dias. Foi onde eu montei o Ministério Acalentar, a organização, e começamos a nos comunicar. E aí eu vi que realmente milhões de vidas gritam por socorro todos os dias. De lá para cá, eu venho atendendo essas mulheres, mesmo chorando, mesmo na minha situação, engulo meu choro e vou ligar para um médico atender, vou ligar para um psicólogo atender, vou pegar na mão dessa mulher, vou orar com ela, vou orientar ela, porque alguém tem que escutá-la. E quem está são não tem tempo. E a nossa cultura tá tudo bem. Tá tudo bem. Infelizmente, ninguém tem tempo para escutar ninguém. E eu não pude evitar alguns suicídios. E eu não pude evitar algumas overdoses. Eu faço de tudo, atendo todos os dias. Aqui eu estou já com 80 miligramas de morfina. E eu estou nessa sala que eu abro para fazer as mentorias, para atender as portadoras que não sabem o rumo que vão tomar, procurando fazer o melhor que posso. Ainda vivo, 24 horas do dia, com dores excruciantes. Hoje eu trato com um grupo de dor especialista no HC em São Paulo. E agora, na última audiência, eu gritei praticamente para que se amplie o número desses especialistas, para que se amplie o número de médicos para endometriose, para que se amplie o número de psicólogos especialistas também em endometriose, porque o psicólogo tem que ter conhecimento de dor crônica, para poder acompanhar e acreditar nessa mulher. O descrédito é o gatilho para muitas tentativas de suicídio, é o gatilho para que muitas consigam, é o gatilho para overdoses de medicamento, porque a pessoa vai tomando tudo que pode para alívio da sua dor, sem ter um especialista que a trate. Essa escola, essa faculdade que eu venho fazendo, me trouxe até aqui, para ser voz, para gritar, para dizer: endometriose é uma doença grave e um grave problema de saúde pública do nosso mundo, do nosso Brasil. E é preciso que se faça algo, porque eu luto além das minhas forças, muito além delas. Uma força que eu acredito vir do alto, para poder dar a mão para minha companheira, para poder dizer para ela: não, nós vamos vencer, alguém vai escutar, vão ter pesquisas, eles vão descobrir a causa, porque descobrindo a causa, eles descobrem como anular esse efeito. Mulheres pós-menopausa. Foi dito para mim que na menopausa eu estaria livre. E eu esperei ansiosamente, eu torci. Aos 35 anos isso foi dito para mim, naquela mesma consulta. Eu teria que esperar então mais 15 anos se eu continuasse viva. Resumindo, eu preparei 3 velórios e agora desenganada novamente por uma arteriosclerose grave. E vocês vão ver que a endometriose também ataca as artérias, nervos, qualquer parte do corpo. Novamente, eu estou aqui preparada para partir. Essa arteriosclerose é inoperável por conta da endometriose. Todos os órgãos grudados não tem como. Então, eu tenho que aguardar. Eu espero um milagre, como sempre,
Mas o milagre é eu estar aqui hoje. O milagre é eu estar aqui passando essa verdade para vocês. O milagre é eu estar respirando hoje, para poder pegar na mão de uma irmã que está em gritos, para poder pegar na mão de uma adolescente que não quer mais viver e dizer para ela: acredite, a gente vai vencer, vamos continuar. Esse é o meu resumo. É muito resumido mesmo, mas é a minha verdade. Obrigada.